Apresentar para vocês o pregador dessa manhã é o João. Não é o discípulo amado, para quem não conhece, não é o discípulo amado, mas é tão amado quanto. Não é o João Batista, mas vem no mesmo espírito. Que Deus te use, que Deus possa ser louvado. João. Som. Feliz sábado. Obrigado ao trio pela mensagem, muito boa. Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã. Né, tivemos uma chuvinha aí à noite, não sei quem acordou na madrugada. Chuvinha não, né? Chuvou, né? Hoje, além de ser sábado, né, que já é um dia especial, o dia também da terceira idade, né, um dia muito especial. Aí o ancianato olhou assim e pensou, vamos pegar o jovem mais velho dessa igreja. E eu tô aqui pregando. Brincadeiras à parte, antes de iniciarmos, gostaria de fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, obrigado por estarmos aqui na tua santa casa de oração. Obrigado que mesmo em meio a esse mundo turbulento, nós conseguimos estar aqui. Durante a madrugada, várias pessoas no Paraná, em Santa Catarina e em outros estados perderam suas casas, perderam tudo, e nós temos o privilégio de estar aqui com saúde, com nossas casas. Obrigado por ter nos trago até aqui, Pai. Que tudo seja para a tua honra e glória a partir de agora. Perdoe os nossos pecados, em nome por amor de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é uma decisão pode mudar tudo. Todos os dias nós tomamos diversas decisões, diversas. Algumas decisões são pequenas, já outras podem mudar completamente o rumo da nossa história nesse mundo. As decisões moldam o nosso presente, elas determinam o nosso futuro. E o mais importante, as decisões elas revelam em quem nós confiamos, se é em nós mesmos ou se é em Deus. Mas não se engane, né? Tomar decisões não é uma coisa só dos adventistas, só dos crentes, é de todo mundo toma decisões. E eu separei aqui uma série, deixa eu ligar ele aqui. Eu separei uma série de decisões que mudaram a humanidade ao longo desse mundo. Uma série de atitudes que mudaram a forma dos humanos enxergarem o mundo, seja de coisas relacionadas à espiritualidade ou não. Uma série de decisões importantes para a história do mundo aonde nós chegamos. Essas decisões partiram de políticos, partiram de pessoas influentes, partiram das mais diversas pessoas que já passaram por essa terra. Por exemplo, grandes decisões na Antiguidade e na Idade Média. Alexandre o Grande decide conquistar o mundo no século IV a.C. Alexandre, ele era o rei da Macedônia, ele era discípulo de Aristóteles. E ele herdou o trono após a morte de seu pai, Filipe II. E com apenas 20 anos, ele tomou a decisão de expandir o seu império para unificar o mundo. Ele queria unificar o mundo sobre o domínio grego. E quais foram os motivos que Alexandre o Grande queria fazer isso? Ambição, desejo de glória e de aumentar a cultura helênica. O que é cultura helênica? É a fusão da cultura grega com as culturas orientais, asiáticas, egípcias. Ele queria fazer um mistureba ali de tudo. E essas ações de Alexandre tiveram consequências. Ele conquistou o Egito, a Pérsia e chegou até a Índia. Ele fundou cidades chamadas Alexandrias, levando a cultura grega com a filosofia e a arte e a ciência a outros povos. Ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele promoveu essa fusão cultural, conhecido como helenismo, que eu acabei de falar, que influenciou fortemente o pensamento ocidental e até o contexto do Novo Testamento. O que ele fez foi algo muito grandioso. E após a morte de Alexandre, o império se fragmentou, mas o seu legado cultural permaneceu por séculos. A decisão que ele tomou influenciou e influencia a gente até hoje. Já a segunda grande decisão da Idade Média está atrelada a um personagem que nós conhecemos. Ele se chama Constantino. Constantino, você sabe, ele foi o responsável pela troca da guarda do sábado para o domingo. Que é algo terrível, não se pode mudar o que está na palavra de Deus. Mas talvez o que você não saiba é que ele foi o responsável por legalizar o cristianismo. O Império Romano ele ainda perseguia os cristãos desde o primeiro século. E Constantino, após vencer a Batalha de Milvia, que ocorreu na Roma, ele atribuiu a sua vitória ao Deus dos cristãos e assinou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo. E teve algumas principais consequências disso.
que foram o fim das perseguições religiosas, construção de igrejas livres para a pregação do evangelho, e mais tarde o cristianismo se tornou até a religião oficial do império dele. Mas não se engane, Constantino ele não era um bom moço, como eu acabei de falar, foi ele que trocou a guarda do sábado para o domingo. Ele era político, ele tinha uma motivação por trás. É igual quando está chegando ano de eleição, aí o político faz obra, arruma calçada, e vai no mercadão comer pastel com o pessoal, é tudo politicagem. E Constantino era assim. E Constantino não foi diferente, a principal motivação dele foi legalizar o cristianismo. Mas isso motivado por buscar a unidade e a estabilidade no império através de uma religião comum. Ou seja, ele tomou essa importante decisão para beneficiar ele próprio, para ele ter paz no governo dele. Essas decisões foram uma das principais na Idade Média. Hoje o tema do sermão é uma decisão pode mudar tudo. E definitivamente essa decisão que nós vamos falar agora, ela mudou tudo. Ela mudou o mundo cristão, o mundo que nós enxergamos o cristianismo. Quando Martinho Lutero decidiu publicar as 95 teses. Em 1517, a Igreja Católica ela vendia indulgências e ela abusava do poder religioso dela. E Lutero, um monge alemão, ele fixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra essas práticas da Igreja Católica. A grande motivação de Martinho era a reforma moral e espiritual, com a defesa da salvação não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E essa decisão de Martinho de expor as 95 teses, imagina, a Igreja Católica que dominava tudo, ele expõe 95 teses contra a igreja, foi algo grandioso. E essa decisão ela causou grandes consequências que nos atingem até hoje. As decisões, essas 95 teses, teve como consequência o início da reforma protestante, a tradução da Bíblia para o povo comum, para o povo leigo, que antes só mais as altas lideranças da Igreja Católica tinham acesso. Como consequência, o surgimento de várias denominações cristãs, quebra da unidade religiosa europeia e o avanço da liberdade de consciência e pensamento. As pessoas elas não só faziam aquilo que a igreja mandava, elas faziam aquilo que a Bíblia mandava. E tudo isso foi consequência das 95 teses de Martinho Lutero na porta da Igreja Católica de Wittenberg. Esse embate de Martinho ao sistema católico mudou o rumo do cristianismo no decorrer da nossa história. Já avançando um pouco mais na história, o século XX ele foi um marco pela crescente modernização do mundo. Entre as grandes decisões desse século está o início da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Alemanha ela queria se expandir após a humilhação do Tratado de Versalhes, em 1919, e Hitler decidiu invadir a Polônia. A motivação, uma ideologia de supremacia racial e conquista territorial. E quais foram as consequências disso? Segunda Guerra Mundial, Holocausto, que foi o genocídio de mais de 6 milhões de judeus, devastação global e milhões de mortos, a criação da ONU e o início da Guerra Fria, e também a divisão da Alemanha e o fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética como as maiores potências mundiais. Foi algo terrível. Uma invasão de Hitler à Polônia causou consequências terríveis. A Segunda Guerra também teve um outro marco muito triste, que foi as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O Japão resistia à rendição após a Alemanha ter sido derrotada, e o presidente americano Harry Truman autorizou o uso de bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial. O motivo? Encerrar rapidamente a guerra e evitar mais mortes de soldados americanos. Aí teve algumas consequências terríveis também, como, por exemplo, destruição total das cidades japonesas, mais de 200 mil mortos. Essa bomba nuclear ela não é uma bomba normal, é que você joga e ela explode. Ela é uma bomba friamente calculada, e quando ela está chegando na Terra, um certo número de quilômetros da Terra, ela estoura para pegar o maior número de gente. E a destruição total causou mais de 200 mil mortos. Outra consequência, querendo ou não, foi o fim da Segunda Guerra, já que o Japão era o único país que ali não queria a rendição. Início da corrida armamentista nuclear e o impacto global ético e profundo sobre o uso da tecnologia. Até sobre o início da corrida armamentista nuclear, a gente viu há poucos dias atrás, os Estados Unidos fez um ataque contra o Irã, porque o Irã ele estava lá fazendo bombas nucleares, e os Estados Unidos não estavam gostando disso. Essa corrida por bombas começou lá na Segunda Guerra Mundial, muito tempo atrás. Então, grandes decisões do passado atingem hoje, o nosso presente.
No século XX, nós também tivemos a escolha de perdão de Nelson Mandela. A África do Sul ela vivia sob um regime de apartheid. O que é isso? É um regime de segregação racial. E após 27 anos preso, Mandela se tornou presidente e escolheu o caminho da reconciliação nacional. Ele queria evitar guerra civil e construir uma nação unida. E as consequências foram uma transição pacífica para a democracia. Mandela tornou-se símbolo mundial de perdão, justiça e paz e um exemplo de liderança moral e espiritual. Alguns exemplos que eu trouxe aqui, né, alguns são positivos, outros são negativos, são medidas que afetaram milhões de pessoas ao longo da história do planeta Terra. Mas a história bíblica que eu quero começar a contar hoje supera todas essas histórias, todas essas decisões que pessoas importantes e influentes tomaram ao redor do mundo. E a história que eu quero falar, e não é porque eu pesquisei mal, mas é uma história que nós não temos acesso a todos os detalhes, nós não temos acesso a tudo o que aconteceu. A decisão dessa criatura feita por Deus impacta o nosso universo até hoje, e vai continuar impactando por alguns anos. E vai impactar, acho que até o juízo final. Imagine um tempo que o universo era algo perfeito, era algo harmônico, cheio de luz, algo grandioso, glorioso, não tinha pecado, era algo limpo, algo puro. Não havia dor, não havia orgulho, não havia inveja, tudo emanava amor de Deus. Deus era amor. Mas no coração de um poderoso e belo anjo começou a nascer algo que nunca houve antes na história do universo: a rebelião. E observe o que o livro História da Redenção relata, página 13. Lúcifer era o mais honrado depois de Cristo. Era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado, mas pouco a pouco começou a elevar-se seu coração. Eu quero falar sobre Lúcifer e a decisão que ele tomou que nos impacta até hoje. Esse aqui é o início do grande conflito. É uma história que começa lá no céu, se estende até a terra, até nós, até eu e você. Mas eu já vou dar um spoiler, é uma história que termina com um final feliz. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 15. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 e 15. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 15. Ou se preferir, acompanhe aqui comigo. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer não era um anjo comum. O nome dele em hebraico significa portador de luz. Ele era o segundo em glória, ele só estava abaixo do Filho de Deus. Ou seja, ele era um anjo altamente privilegiado. O capítulo 14 do livro História da Redenção diz que ele tinha sabedoria, beleza e liderança exemplares. Ele era o maestro do louvor celestial, era um anjo altamente privilegiado. A posição dele no céu era de alguém muito, mas muito importante. Ele estava acima de todos os anjos. Mas em algum momento dessa história, que ninguém sabe como, ele contemplou a sua própria glória ao invés da glória do Criador. Ezequiel capítulo 28, verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Muitos teólogos comentam sobre esse caso e tentam achar alguma explicação para isso. Como que um ser perfeito, líder de todos os anjos, ele se corrompe, nasce nele um orgulho, uma vaidade, algo que não é de Deus, lá no céu. Mas o nascimento desse ódio no coração de Lúcifer é algo que a Bíblia não explica, e que nós só vamos saber no céu, todos os detalhes. História da Redenção, página 15. Embora honrado acima das hostes celestiais, ele procurou a honra que pertence somente ao Criador. Satanás, Lúcifer, procurou a honra e a glória que só pertencem a Deus. O que aconteceu não foi uma falha exterior, mas uma rebelação interior contra o amor e a autoridade de Deus.
Lúcifer começou a semear dúvidas e muita inveja. Por que o Filho de Deus tem uma posição superior que eu? Por que todos devem se submeter a ele? O que ele fez de tão bom assim? Por que é só ele e eu aqui? E mal via ele que ele era o principal anjo do céu. Mesmo assim, a dúvida, a inveja e o orgulho nasceu dentro dele. Com muita astúcia e maldade, ele procurou minar a lealdade dos anjos de Deus. Aos poucos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 4, que ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu. Ele conseguiu enganar milhares de anjos. Imagine o tamanho do poder de persuasão dele. Para conseguir enganar os próprios anjos, criados por Deus, que conviviam ali com Deus, ele conseguiu enganar até mesmo os anjos. E com tudo isso surgiu uma coisa no céu que jamais foi visto: desconfiança. Deus, vendo toda aquela situação, ele poderia ter destruído Satanás imediatamente. Como assim você quer ser mais do que eu? Como assim você quer estar com esse orgulho, essa inveja? Deus poderia na mesma hora ter falado assim: não, Satanás, você vai passar a não existir. Feito assim, e Satanás já era. Mas Deus, em sua misericórdia, ele procurou convencê-lo do erro. O amor divino deu tempo para o arrependimento, mas o orgulho o cegou. E finalmente, ele declarou guerra aberta ao governo celestial. O que aconteceu foi gravíssimo e muito forte, mas olha o que diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O próprio Jesus batalhou. E como resultado, o mal não prevaleceu no céu. E ele nem mais achou lugar lá. Lúcifer foi expulso. Lúcifer e os seus anjos foram expulsos do céu. E agora, ele que era Lúcifer passou a ser chamado Satanás, que significa o adversário. Ele passou a ser adversário de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nós temos o costume, de dizer: aquilo que se planta, se colhe. E com Lúcifer isso foi muito rápido. Ele plantou o mal, o orgulho, a inveja e logo colheu os resultados disso. A queda de Lúcifer, ela teve consequências na terra. Com o coração tomado pelo ódio e expulso do céu, Satanás buscou destruir a obra de Deus. E ele encontrou um casal perfeito para isso: Adão e Eva. Os primeiros seres humanos dessa terra. Ele encontrou lá o lugar onde ele poderia se vingar de Deus. Ellen White diz que Satanás planejou manchar a obra de Deus e trazer tristeza ao coração divino. No Éden, ele usou a mesma estratégia: dúvida e orgulho. E após Eva se aproximar ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás afirma: sereis como Deus. Se provar desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ei, Eva, presta atenção. Você vai ser como Deus. Prove desse fruto, da árvore que Deus falou assim: não chega nem perto, Adão e Eva. A única árvore que vocês não podem comer o fruto. E Satanás: não, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Pode provar. E o que não deveria acontecer de forma alguma aconteceu. O homem caiu. A terra antes era pura, se tornou-se campo de batalha. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O orgulho de Lúcifer resultou em dor, guerras, doenças, lágrimas e morte. Tudo de ruim que acontece nesse mundo. Tudo que nós vemos de mal nessa terra é um eco da rebelião de um anjo. Tudo que nós vemos é o impacto de uma decisão que mudou tudo. Assim como as outras decisões que nós vimos, que mudou o mundo completamente, essa decisão mudou tudo, a decisão de Satanás. O céu chorou quando o homem caiu em pecado. O céu chorou porque algo precioso, algo grandioso foi perdido. O Criador, que havia feito tudo de bom, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo belo, tudo lindo, harmonioso, infelizmente já não seria mais assim. O homem caminhava com Deus no jardim, havia comunhão, havia pureza, havia paz, mas quando o pecado entrou no mundo, uma sombra desceu sobre a criação. O céu chorou, não foi de fraqueza, mas foi de compaixão. Chorou porque viu o homem se afastar da fonte da vida. Antes do pecado, Adão e Eva ouviam a voz de Deus sem medo, tranquilos. Mesmo após a desobediência, o som dos passos, mais após a desobediência, o som
dos passos de Deus, chegando no jardim, tornou-se motivo de pavor completo para Adão e Eva. O pecado não apenas manchou a alma, mas levantou um muro entre o homem e o seu Criador. Levantou um muro entre nós e Deus. Mas Deus não abandonou o ser humano. Essa é a nossa esperança. Mesmo nesse momento de angústia, apareceu o plano B de Deus, o plano da redenção. Antes mesmo de existir o pecado, Deus já tinha um plano para salvar a terra, caso surgisse. Olha o que diz o livro O Desejado de Todas as Nações, página 22. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado após a queda de Adão. Foi uma revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Deus sabia, Deus é onisciente, ele já sabia que o pecado poderia surgir. E por amor, o Filho de Deus se ofereceu voluntariamente para morrer pela humanidade, se fosse necessário, caso o pecado entrasse no mundo. Apocalipse 13, verso 8 já diz: o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Lá no livro História da Redenção, diz até que os anjos, eles se colocaram no lugar, eles falaram, não, como vai o Filho de Deus morrer na cruz por nós? Deixa que nós, anjos, nós vamos. Mas isso não pode acontecer, os anjos são seres criados. Seres criados, criatura não pode morrer por criatura. Agora, um criador pode. Para ensinar à humanidade o custo do pecado e apontar para o Salvador, após a entrada do pecado na terra, Deus instituiu o sacrifício de cordeiros. Cada sacrifício simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus. Cada sacrifício que seria feito, né, pelo Filho de Deus nessa terra. E no momento certo, Deus enviou o seu filho para cumprir fielmente o plano da redenção. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Na hora certa, na hora necessária, Deus enviou o seu filho. Jesus viveu uma vida perfeita, resistiu à tentação e revelou o caráter do amor do Pai nessa terra. Na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados, oferecendo a vida em nosso lugar. Na cruz, o juízo e a misericórdia se encontraram. A justiça exigia a condenação, mas o amor ofereceu perdão. Cristo morreu por nós, por cada pecado nosso. O Filho de Deus se calou para que o pecador tivesse voz diante do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ellen White diz que o Filho do Homem foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos ser tratados como ele merece. A morte de Cristo pagou o preço do pecado, mas a sua ressurreição foi o clímax. A sua ressurreição garantiu a vitória final para cada um de nós. Hoje ele atua como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo em nosso favor. O plano da redenção ainda não terminou. Cristo prometeu voltar e ele vai voltar. E quando for a hora, quando for o momento certo, ele vai voltar. E quando eu for, lá em João 14:3, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vós receberei para mim mesmo. Nós acabamos de ver como a decisão orgulhosa e errada de uma criatura lá no céu gerou dor para toda a humanidade. Uma decisão tomada por Lúcifer lá no céu há anos e anos atrás, atinge eu e você, atingiu Cristo. A batalha que começou no céu hoje acontece dentro de cada coração. Lá em Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Cada decisão nossa mostra de qual lado nós estamos, se é do cordeiro ou se é do dragão. E sempre foi assim na história desse mundo. Noé decidiu obedecer e teve uma consequência, sua família foi salva. Abraão decidiu confiar e como consequência tornou-se o pai de uma grande nação. José decidiu permanecer fiel mesmo na prisão e como consequência tornou-se governador do Egito. Raabe decidiu acolher os espias e crer em Deus. Como consequência, foi salva e entrou na linhagem de Jesus. Maria, mãe de Jesus, decidiu aceitar o chamado divino. Como consequência, foi escolhida para gerar o Salvador do mundo. A mulher samaritana, ela decidiu anunciar Jesus à sua cidade. E como consequência, muitos creram em Cristo por meio dela.
Jesus Cristo decidiu ir até a cruz e, como consequência, você e eu temos a chance de ser salvos. Grandes decisões que nós encontramos ao longo da Bíblia, com consequências boas, com consequências eternas, consequências grandiosas para o nosso ser humano. As decisões não vão fugir da gente. Todos os dias, você e eu tomamos decisões que definem o nosso caminho. Nós tomamos decisões espirituais, por exemplo, buscar ou não a presença de Deus todo dia. Nós tomamos decisões morais, ser honesto ou agir com falsidade. Nós tomamos decisões emocionais, guardar rancor ou perdoar. Nós tomamos decisões práticas, priorizar o tempo com Deus ou com o mundo. Decisões que nós tomamos todos os dias. Para parecer simples, pode parecer simples cada decisão, mas a verdade é que elas não são nada simples. É difícil, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar e crer que nós vamos ter competência não, mas nós vamos ter um pouco de coragem de tomar essas decisões que precisam ser tomadas. É difícil, mas nós precisamos disso. Já indo para o final, hoje eu não quero falar muito, mas eu acho que a mensagem ela não pode ser muito longa, mas ela tem que ser objetiva. Já caminhando para o fim, eu gostaria de falar uma decisão, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma decisão que eu preciso tomar e eu preciso que a igreja me ajude. Eu preciso da ajuda da igreja nessa hora. E eu vou explicar um pouco disso para a igreja. Em julho desse ano, eu resolvi prestar o vestibular para teologia no UNASP, em Engenheiro Coelho, que é um centro universitário adventista e com foco em ser pastor da igreja. Eu decidi isso por uma série de motivos e nenhum foi da minha própria intuição. Porque a minha intuição não é boa, eu já nasci corintiano, sofredor. E não pode ser da minha intuição. Corintiano também, né, Caio? Sofremos. Desde o ano passado, antes mesmo de pregar, lá para agosto, setembro de 2024, eu comecei a pesquisar sobre teologia, saber como funcionava. Eu não sei porquê, mas algo me cutucava para pesquisar, para fazer isso. E eu conversei com os pastores já há bastante tempo. Fiz a inscrição esse ano para o vestibular. Realizei a prova, passei na primeira fase. Depois tive 2 entrevistas, um com o professor do NASP e outro com o pastor Denis aqui na APV. E eu me lembro de pedir para Deus, eu falei assim, Senhor, se não for para me fazer teologia, eu não quero nem passar dessa fase. Eu fiz por mais desencargo de consciência. E aí na quarta-feira agora saiu os resultados. E eu passei no vestibular de teologia. Meu nome está ali, João Ricardo, em 35º lugar, de 70. Mas aí saiu isso na quarta-feira. Na quinta-feira, eu estava lá, na empresa que eu trabalho, como aprendiz, e aí minha chefe veio perguntar quando acabava o meu contrato. E eu falei, meu contrato acaba em março, tudo. E aí, porque ela falou que ela e a empresa queriam me efetivar. Caso eu quisesse e fosse fazer uma faculdade na área que eu já trabalho. Foram 2 notícias ótimas para a semana, um na quarta, outra na quinta. Imagina, nesse mundo, nesse mercado de trabalho é muito difícil. Eu, como aprendiz, ter a chance de ser efetivado em uma empresa. Mas foram 2 notícias que eu passei no NASP e querem me efetivar no serviço. Mas não dá para fazer as 2 coisas. Infelizmente, né? Tem que ir para um lado. O NASP, a gente foi pesquisar tudo, só para fazer a matrícula, pode parecer um muro enorme, né? Mas para fazer a matrícula no curso, R$25 mil o valor do semestre. E esse valor ainda é porque é um valor mais abaixo, porque a igreja, não sei se vocês sabem, mas uma parte do dízimo vai para a formação de pastores, vai para os centros adventistas que formam pastores. Então esse valor seria mais alto, como a igreja cobra um pouco, R$25 mil. Um carro por semestre. Que carro? O período que eu tenho para minha inscrição é entre segunda-feira agora, dia 10, até sexta-feira, dia 21. Caso eu queira. E do outro lado tem o serviço. De um lado tem o NASP, R$25 mil por semestre, tem que batalhar, tem que comportar, tem que fazer coisas que eu nunca nem pensei.
Do outro lado tem o serviço, que aí eu só teria que entrar numa faculdade, seria efetivado. Um lado que já fica no boa. Um lado que seria racionalmente mais lógico. Um outro confortável. Um outro que as pessoas falariam, não, você é louco. Você é doido. Sair da empresa que você vai ser efetivado, que as pessoas gostam de você, para ir para um outro mundo. Você tem um parafuso a menos? A nossa vida é cheia de decisões. E sabe qual vai ser a minha decisão? Eu não vou falar. Nos próximos dias eu preciso tomar uma decisão que vai determinar o meu futuro. Essa semana eu já tive que tomar uma decisão. Domingo agora eu tenho Enem. Vou lá fazer. Agora vê se essa semana eu estudei sobre Enem ou se eu estudei o sermão que eu ia passar. Com certeza você deve ter alguém aqui hoje que juntamente comigo tem uma decisão muito importante para tomar. Seja a decisão de chamar alguém para vir para a igreja, para sentar nos bancos dessa igreja, seja a decisão de pregar o evangelho, seja qualquer decisão, cada um de nós, você sabe que você tem uma decisão que você precisa tomar. Seja chamar a sua família, seu irmão, seu pai, sua mãe para vir para a igreja, seja fazer qualquer coisa, trocar de serviço, sair do serviço que você trabalha no sábado, eu não sei. Cada um tem um desafio. Cada um tem uma decisão que precisa tomar. Todos os dias. E, por exemplo, ontem foi sexta-feira, eu tomei algumas decisões ao longo do dia, mas as decisões que eu tomei ontem ficaram ontem. Claro, elas podem gerar consequências lá na segunda-feira. Pode gerar consequências hoje, as decisões que eu tomei ontem, mas as decisões de ontem ficaram na sexta-feira. Mas as consequências dela não são no presente, são no futuro. Seja na área espiritual, financeira, familiar, qualquer área da sua vida, você precisa tomar uma decisão. E as decisões, elas precisam ser tomadas, mas sempre com o aval de quem? Do Filho do Homem. Sempre com o aval dele. E eu estou pedindo isso para ele. Falei, Senhor, qual caminho devo seguir? E é uma dúvida, que eu tenho tempo e hora para responder. Decisões precisam ser tomadas. Nós não merecemos amor, nós não somos dignos de nada, somos pecadores que necessitam de um Deus. E somente Ele é onisciente, onipresente, onipotente, somente Ele pode dar essa resposta. Eu sei que você tem orações que você pede para Deus, que às vezes há anos você pede para Deus. E Ele não te responde, parece que, Senhor, eu estou querendo isso, mas o Senhor não me responde. Eu vou dar até um exemplo aqui da Nerilda, quantos anos orou pelo Ronilton? E hoje está lá na igreja, está no Freitas, quando tem programação vem aqui. Nós temos que continuar orando. Eu estou aqui falando calmamente, mas por dentro desesperado. Porque é preciso tomar uma decisão. Como eu falei, de um lado, já começa no prejuízo, né? 25 mil, né, Jim? Já começa no prejuízo. E do outro lado, teria uma estabilidade, um emprego, uma faculdade, fazer uma faculdade. Mas eu tenho que pedir para Deus para Ele saber onde Ele quer que eu vá. Se é aqui, continuando na igreja do Boa, enchendo o saco da Aline, na área da comunicação, enchendo o saco do Vanderlei quer pedir até demissão. Ou se é do outro lado do estado de São Paulo, se é lá em Engenheiro Coelho, 3 horas daqui de distância, minha mãe já fica tremendo, não consegue viver sem. Eu não sei qual decisão. Até conversando, minha mãe disse que quarta-feira, né, o pastor Denis lá na PV chegou, parabéns André, seu filho passou. Aí o pastor Denis comentou, né, que o filho dele prestou vestibular para teologia, não passou, mas ele passou em medicina. Falei, caramba, não passou em teologia, não passou em medicina?
Ele achou difícil teologia. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vá para lá, que eu não vá, que eu nem passe. Eu passei. Eu vou orar nas poucas horas que me restam. Mas sabendo que Deus vai tomar a frente das decisões. O Filho do Homem vai carregar, não só eu, mas cada um de nós. Seja em qual coisa que está te ocupando a cabeça, qual coisa que você está pensando, caramba, seja no serviço, seja o trabalho sobrecarregado, qualquer coisa que esteja tomando o seu tempo, que você está pensando, falando, Senhor, me ajude a resolver. Me ajude porque isso no serviço está difícil, ou senão na igreja está difícil, ou senão na área financeira está difícil, Senhor, me ajude. Tem um verso que diz, confie no Senhor, e o mais, Ele fará. É difícil, mas nós temos que confiar em Deus. Sabendo o que Ele vai escolher para cada um de nós. Saber o que o Filho do Homem quer para nós. Nós não merecemos amor, eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno do seu perdão, eu não sou digno de nada. Mas mesmo assim, Deus nos ajuda. O tema de hoje é uma decisão pode mudar tudo. Qual a sua decisão? Qual a decisão que você precisa tomar que vai mudar tudo na sua vida? João, mas você é jovem aí, é novo. Eu já estou lá na casa dos 50, 60, né, Vanderlei? Eu já estou lá na casa... eu já estou na casa mais velha. Não adianta. Hoje é o sábado da terceira idade. A terceira idade também tem que tomar decisões. Muitas decisões. E como eu falei que tem decisões do presente que determinam o seu futuro, por exemplo, se nós hoje, as pessoas com 18, 20, 30, 40 anos, não cuidar da sua saúde, vai ter consequências aonde? No futuro, lá nos 60 a mais. Se a gente não cuidar hoje da nossa saúde, as consequências vão ser lá na frente. A decisão que eu posso tomar hoje, por exemplo, fazer uma atividade física ou não, vai impactar lá na frente. E as decisões, elas determinam o nosso futuro. As decisões, elas podem mudar tudo. E se eu não tomar nenhuma decisão? É impossível, que automaticamente eu vou seguir para uma outra decisão. E eu quero chamar o trio agora aqui. Que elas vão cantar o Filho do Homem que me libertou, que te libertou. O Filho do Homem que sabe de tudo. Espero que você goste desse hino e cante junto. Som da Silvia, Vanderlei. Som. Teste som. Aí, agora vai. Teste Bom, som. como o João já mencionou aqui, o louvor é o Filho do Homem. E todos conhecem. Então, por favor, cante Teste som. conosco. E eu acho que o João tem que ficar aqui. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente.
verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com o amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu sou livre, sou livre, sou livre. Amém. Amém. Fique em pé. Esse hino é muito lindo, né? Filho do Homem. Eu esqueci de falar, mas no começo do ano também tem um exército. Esse aí eu quero fugir. Esse aí tinha que ser abominado. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pelos momentos que aqui passamos. Mesmo que talvez não com um sermão tão grandioso, com grandes aulas de um professor ou de alguém assim, mas com alguém jovem que acredito eu que tenha sido objetivo. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Queremos te agradecer, porque em tudo devemos dar graças. Se nós temos várias decisões para tomar, devemos dar graça porque temos decisões a tomar. Obrigado porque o Senhor, o Filho do Homem, morreu por nós na cruz. O Filho do Homem nos livrou da morte. Que o Senhor possa estar conosco ao longo desse sábado, ao longo desse domingo, ao longo desse restante
restante de semana, nesse restante de mês, no próximo ano que virá, que o Senhor possa estar sempre conosco. Que o Senhor possa guiar cada decisão importante que nós tomamos. Decisão de todos, que eu sei que cada um aqui tem uma decisão importante que precisa ser tomada. Que o Senhor possa nos acompanhar para nossas casas. Que o Senhor possa estar conosco. Perdoe os nossos pecados, nossos erros e nossas falhas. Que tudo seja para a tua honra e glória. Decisão 1, decisão 2, que tudo seja para o Senhor. Aonde o Senhor quer que nós estejamos, que nós possamos dizer, eis-me aqui. Perdoe os nossos pecados, em nome por amor de Jesus. Amém.